Graça e paz, amados de Cristo, irmão Osiel, mais uma vez com você no canal Evangelho Sem Máscaras. Hoje nós vamos tirar mais uma máscara aí das seitas religiosas, inclusive da ICM, né? Que ela tem essa prática, mas também que é uma prática usada em outras seitas religiosas. Por isso você não pode perder esse vídeo, fica até o final. Já vai dando seu joinha, você que conhece o trabalho, e quem não conhece, assista o vídeo até o final, e assim entendendo que o nosso assunto aqui contribui para a sua vida espiritual, sua vida teológica, você vai aí se inscrevendo, nos ajude a chegar aos 40 mil inscritos. Meus irmãos, por que desejei falar com vocês sobre este assunto? É impossível, principalmente os membros da ICM, nunca terem visto. As pessoas vão orar, elas se voltam para o púlpito, e alguns chamam de altar. É uma prática comum, inclusive, a primeira vez que eu vi isso dentro da ICM, eu era novo lá dentro, né? E foram orar com um grupo de irmãos lá na frente, e alguns irmãos ajoelharam, voltados de lado. E o pastor que estava à frente pediu que os irmãos se voltassem para o púlpito da igreja, porque não podia orar voltado para o lado, tinha que se virar para o altar. A primeira coisa que precisamos entender, irmãos, que não existe mais altar, ou não deveria existir altar dentro do que se chama uma igreja cristã. Mas, infelizmente, como muitas heresias e como muitos enganos ainda existem. E eu vou explicar para os irmãos aqui porque há uma diferença entre púlpito e altar. Uma diferença gritante, tá certo? O púlpito, fiz até aqui um resuminho, se os irmãos quiserem, eu posso até enviar para os irmãos. O púlpito era apenas uma estrutura física, começou a ser usado a partir do quarto século, entre o quarto século e o sétimo século. Ele começou a ser usado, no início era apenas um ambão, que era um pequeno púlpito. A única finalidade que ele tinha era de o pregador alcançar as pessoas que estavam mais atrás. Porque isso não era uma prática da igreja primitiva, da igreja inicial. Até porque a igreja primitiva não se reunia em locais fixos e nem tinham grandes estruturas religiosas. Isso aconteceu depois do quarto século, com o imperialismo romano, a igreja tornando-se romana. Então, não existia. Mas a partir do quarto século, começou a existir então o uso do ambão, que era apenas um pequeno púlpito para a elevação do pregador para alcançar as pessoas mais atrás. A partir do sétimo século, isso foi tomando uma dimensão diferente, porque, na verdade, o Império Romano ele começou a definir o púlpito como um lugar de autoridade, como um lugar de separação dos demais. Uma pessoa que usava o púlpito, ele era uma elite espiritual, ele era uma autoridade do clero. Uma elite no sentido de funções. Ele era uma autoridade do clero. Então, a partir do sétimo século, deixa de ser apenas um local para reunir, para os atos ali da missa, do evento, e passa a ter essa autoridade clerical. Quando vem a reforma, os reformadores, apesar de terem questionado a verdadeira função do púlpito, mas eles aderiram o púlpito ainda nas suas práticas, nas suas pregações como autoridade eclesiástica. Essa característica de qualidade eclesiástica só veio diminuir no cristianismo moderno, que algumas igrejas estão começando a entender que não se deve assim fazê-lo, porque se separa o povo comum do pastor e daquele que está à frente. Agora, o altar é uma história diferente. O grande problema das seitas religiosas é que elas estão usando o púlpito como sendo altar. E quando se usa o púlpito como sendo altar, você incorre numa heresia muito grande, porque o altar ele tem uma origem muito antes do cristianismo, e eu vou dizer, alguns historiadores dizem que ela tem origem muito antes dos povos, né? Alguns historiadores que datam
a história humana com mais de 10, 12 mil anos, vem de religiões pagãs, muito antes do judaísmo. Que o judaísmo já adotou aquela prática de religiões pagãs, mas nós sabemos que aquilo ali tinha um sentido, porque o Senhor tinha um projeto de apresentar Jesus na cruz. Então, o que era o altar? Local de sacrifício. Apenas isso. Era o local onde se fazia sacrifício. O altar tinha essa função. Quando se constrói o templo de Salomão, começa lá no tabernáculo de Moisés, o altar, a figura do altar existia como sacrifício. Até que veio Jesus e a cruz é o altar. Então, por que igrejas, que nome de igrejas, seitas como a ICM, continuam com o uso e a prática do altar? Porque não é púlpito. Porque o púlpito era apenas um local para que as pessoas fossem alcançadas ou uma autoridade clerical quando alguém subisse lá. Mas a figura do púlpito se tornou a figura do altar, onde se oferece sacrifícios, onde se oferece a vítima do holocausto ali. Então, meus irmãos, o que acontece é que essas seitas religiosas estão vivendo a prática pagã, a prática do judaísmo, a prática daqueles grupos que não são cristãos. Quando uma instituição como a ICM, ela volta-se para o púlpito, para o altar, e tem que se voltar ali para receber a oração, ela está fazendo a mesma prática do paganismo. Ou de um altar, por exemplo, católico, a Igreja Católica tem essa prática, constrói lá um santuário para a sua devoção, e a pessoa vai ali orar, vai rezar, ela se volta para aquele altar, ela se volta para aquele momento ali. Esta é a origem de altar, origem de púlpito, e é uma origem duvidosa, uma origem pagã, uma origem que não convém. Meus irmãos, e o pior, que a partir do quinto século, começa-se o enfeite do púlpito, o enfeite do altar. Aí que vem o grande problema, irmãos. Quando você vê um ICM dizendo que Deus revelou para colocar um arranjo de flor em cima do altar, aí você vê o engano, o absurdo, o engano terrível que uma seita religiosa está cometendo. É doentio, é triste, é vergonhoso, é algo que não se deve de forma nenhuma. E o problema é que os adeptos são ensinados a isso e vivem essa prática como sendo, não, tem que voltar para o altar. Não existe altar. Não existe revelação para colocar arranjo de flor. Isso tudo é engano, isso tudo é adotando a prática da Igreja Romana, que adotou do judaísmo, que adotou do paganismo, e ainda fala que é uma obra de revelações. As seitas religiosas, elas estão totalmente dominadas por práticas pagãs e práticas do judaísmo, e isso é muito triste, tá certo? Então, quando você for diante de uma instituição, entenda isso. Não há altar. Nem o púlpito deveria existir, porque não há superiores dentro de uma instituição. Há um respeito àquele que cuida do rebanho, mas não por uma autoridade humana clerical. Há uma unção de Deus sobre o ministro, mas uma unção que não precisa ser exposta, revelada em cima de um degrau, tá certo? Que Deus tenha misericórdia dos irmãos que estão presos aí em seitas religiosas, porque não conseguem diferenciar nem o que é altar de púlpito e vivem cometendo uma prática pagã. Aquela coisa doentia, tem que voltar. Por isso que eles incentiva e quase obriga que a pessoa tem que ir no templo, tem que ir para orar, tem que ir para buscar a Deus, porque Deus está lá no altar. É igual um altarzinho, né, de barro, construído por um santinho de barro, ou um ídolo pagão que está lá dentro de um altar pagão, e assim sucessivamente. Que Deus nos abençoe, espero ter contribuído com a sua vida, ter te ajudado aí nesse entendimento do que é altar e púlpito. Você chegou até aqui, vai nos ajude aí comentando, compartilhando, se inscrevendo. Para nós é muito importante a sua ajuda, o seu apoio. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.